A pessoa pergunta: como saber a diferença entre vontade pessoal motivada pelo ego e vontade do eu superior? A vontade do ego, a nossa vontade egóica, está interessada no nosso bem-estar, nas nossas coisas pessoais. Esta vontade está centrada na nossa própria pessoa. E essa vontade egóica, esta vontade pessoal, ela pode ser positiva ou negativa, mas é sempre uma vontade que está girando em torno do próprio indivíduo, da própria pessoa. E a vontade do eu superior é que a vontade de Deus seja feita. É completamente diferente. Então, se você está com alguma coisa sua em foco na energia da vontade, você está no plano do ego. Se você está afirmando a vontade de Deus, ou a vontade superior, ou a vontade do Espírito, aí você já está entrando no âmbito da vontade do eu superior. Porque é o eu superior que quer a vontade suprema. Porque o eu superior tem um núcleo logo acima, que é a mônada, que é o espírito. Então, o eu superior quer a vontade suprema. Então, se você está nesta vontade, aí então você está na vontade do eu superior e não mais na vontade do ego. A vontade do ego, como se disse, pode ser positiva ou negativa, dependendo da situação do ego naquele momento. Agora, a vontade do eu superior, ela é sempre evolutiva. Ela é sempre evolutiva. E quanto mais autêntica, quanto mais real é essa vontade, mais ela está buscando a vontade superior para o plano evolutivo, ou para um grupo, ou para um planeta, ou para toda a humanidade, mas nunca o indivíduo pessoalmente. A não ser que seja uma vontade de transformação da própria pessoa, não por algum objetivo pessoal, mas para aquele indivíduo, ou para aqueles corpos, ou para aquele ser, poder servir ao plano evolutivo mais livremente. Então a verdadeira força está naquilo que reside por trás do eu pessoal. E o que está atrás deste eu pessoal é esse outro nível, que nós chamamos de eu superior, e mais profundo ainda, esta mônada que nós temos nos planos mais altos da consciência humana. Então esse eu pessoal é a síntese do corpo físico, do emocional e do mental. Este é o eu pessoal. O eu superior está acima desse nível. O eu superior está no plano intuitivo, acima do mental, acima do ego. E a mônada, ou eu supremo, isso já está em níveis mais altos, em níveis mais elevados. A mônada já está visando níveis imateriais. Nós estamos na época, nós estamos na fase da nossa evolução de estarmos procurando uma sintonia com a mônada, com este núcleo bem profundo, este núcleo que já está bem próximo da evolução imaterial. É porque esse núcleo, a mônada, é que é o nosso ponto imperecível. A mônada é o nosso nível indestrutível. Como corpo físico, como corpo emocional, como corpo mental, como eu superior ou como alma, nós somos destrutíveis. Nós podemos desintegrar. Nós não somos imortais nesses níveis. Nós somos imortais e imperecíveis é na mônada, é nesse nível. Por isso é que hoje, na nossa evolução, nós buscamos o contato com esse nível imperecível nosso. Vocês conhecem uma parábola que dizia que há uma casa feita sobre a areia e outra casa feita sobre a rocha? Conhece isto, né? E que a casa feita sobre a rocha permaneceu.
E a casa feita sobre areia um dia caiu. O que Cristo queria dizer com isto? O que é esta casa feita sobre a areia? Esta casa feita sobre a areia é a vida que você constrói no plano físico, no plano emocional, no plano mental e até no plano da alma, que é destrutível isto, que isto não é imperecível. A casa feita sobre a rocha é a vida que você faz no plano da mônada, no plano do espírito. Aquilo é imperecível, aquilo é indestrutível. Então, os corpos e a alma não são eternos e podem se desintegrar, mas a mônada é imortal. Há muitos de nós que necessitam ainda fazer estudos e necessitam ainda conviver com as energias da alma, do nível da alma. E há um nível intermediário entre esse nível perecível e esse nível eterno. A alma está aí como uma ponte para nós passarmos para esses outros níveis. Então, mesmo que a gente esteja ainda envolvido com os corpos e mesmo que a gente esteja ainda envolvido com as leis da alma e tendo que nos aperfeiçoar nas leis da alma, nós podemos estar visando, sintonizando já com este plano monádico. Podemos já estar sintonizando com esta nossa vida imperecível. Porque é nesse plano, no plano da mônada, que nós captamos as instruções para começarmos a nos preparar para a vida superior, para a vida cósmica. E é nesse plano da mônada que nós vamos começar a perceber quais são os rumos que a humanidade deve tomar. Então é muito importante a gente estar já buscando este plano. Porque é no plano da mônada que nós vamos começar a receber instruções de caráter universal. No plano da mônada, você não vai buscar o que você deve comer, nem o que você deve vestir, nem onde você deve trabalhar, não. No plano da mônada, você vai buscar as instruções sobre a vida universal, sobre as leis que você precisa contatar, que você precisa aprender a viver para realmente servir a humanidade e para você saber que rumo vai tomar a humanidade, para você poder ajudá-la. Senão, o que significa ajudar a humanidade sem saber que rumo ela deve tomar? Você pode estar dando uma ajuda falsa, pensando que está dando uma ajuda, mas está impedindo o desenvolvimento desta humanidade na realidade. Então, para aqueles que aspiram servir a humanidade, tem que ter como meta este plano, este nível da mônada. Esta consciência nesse nível onde as coisas não perecem. Porque é aí que você vai ver para onde a humanidade deve ir, que rumo a humanidade deve tomar, quais são as formas da humanidade se liberar, se libertar dos seus problemas. Isso você só vai ter essas instruções é no plano da mônada. E é nesse plano também no qual a vida divina sobre a Terra é preparada. A vida evolutiva na Terra, a nova humanidade, a nova vida sobre a Terra está sendo preparada nesses planos. O novo planeta, a nova vida, os novos seres não estão sendo preparados aqui nos planos materiais e nem no plano da alma. Isso está sendo preparado é no nível monádico, é no nível da mônada. E nesses níveis tão polarizados, aquilo que nós chamamos de grupos internos. Então, para nós reconhecermos o nosso grupo interno, os nossos verdadeiros colaboradores no plano evolutivo, nós precisamos estar conscientes neste nível. Porque os grupos internos, os grupos de almas ou os grupos de mônadas estão conscientes aí. Então, para você ter um trabalho grupal dentro do plano evolutivo, você precisa ter contato com este nível. Porque senão você forma grupos, ou está em grupos, ou vive em grupo, ou trabalha em conjunto, em colaboração,
Evidentemente, para efeito de muitas coisas positivas. Mas para você trabalhar em grupo, pelo plano evolutivo, por aquilo que está sendo destinado para a humanidade e para o planeta, você precisa de um contato com este plano. Porque é neste plano que as almas são conscientes daquilo que deve se realizar. E é nesse plano também, no nível monádico, que é o nível nosso, não? É nesse plano também que a hierarquia espiritual trabalha, que a hierarquia espiritual funciona, que a hierarquia espiritual irradia. O nosso sentido de individualidade é muito material, não? Como sabemos. Tem pessoas que se identificam com seu corpo físico, olham no espelho e acham que aquilo é ele. Então, é muito identificado com isto. No nível mental, nós temos também esse sentido do ego, esse sentido do indivíduo bem material, bem misturado com reações, com forças caóticas, com energias não puras. Então, no nível mental, nós também não estamos numa sintonia, digamos, totalmente evolutiva. E sempre nos consideramos um indivíduo, uma pessoa ou uma alma separada dos demais. O que quer dizer você se considerar um indivíduo? Quer dizer que você se considera separado dos outros. Senão não diria eu sou um indivíduo. Você está separado da humanidade. Você não está participando de uma vida única, de uma vida total. E nós temos este sentido do indivíduo separado até na alma. Na mente nem se fala. Mas até na alma nós temos isso ainda. Nós começamos a mudar este nosso conceito individual. Nós começamos a mudar isto quando começamos a tocar a mônada. Quando chegamos nesse plano monádico. É aí que a gente vê que não era bem assim. Porque esta mônada, ou este núcleo nosso, ele não tem esta consciência da separação do resto. E quando nós começamos a tocar este plano, é claro que nós não vamos de imediato, logo de início, nos perceber unido com todos. Isto precisa aprofundar mais na vida da mônada para chegar a este ponto. Mas tocando a vida da mônada, a ponte para você ir se sentindo no todo é você transmutar a sua individualidade física, a sua individualidade mental pela tarefa que você está desenvolvendo na vida de serviço. Então, quando nós começamos a atingir a consciência da mônada, a primeira coisa que começa a acontecer, você não tem mais aquela concentração na sua individualidade, mas você vai transferindo toda essa concentração para a sua tarefa. E isto vai sendo feito com tanta precisão, isto vai sendo feito com tanto amor, amor da alma e amor da mônada, que no fim você não se vê mais como um indivíduo, mas você se vê como uma tarefa. Você se confunde com a tarefa. Estamos falando de tarefas do plano evolutivo, né? Estamos falando de vida de serviço. Então, um indivíduo que já está tocando a mônada, antes dele ter esta liberação deste conceito da individualidade, ele vai se identificar com a tarefa. Então é bem diferente uma pessoa egoísta de uma pessoa que está se trabalhando no plano do egoísmo, no plano do ego, e uma pessoa que já está tocando a mônada. Porque se ela está tocando a mônada, você não tem mais coisas pessoais que tratar com ela. Ela não tem mais problemas pessoais, no sentido de que ela não se identifica mais consigo pessoalmente como indivíduo. A individualidade dela está na tarefa com a qual ela está identificada. Então,
um indivíduo que está começando a tocar a consciência monádica, você com ele tem uma vida de tarefas, você tem uma vida de serviço com esse indivíduo. Se você está em contato com ele, se você está trabalhando, se vocês estão colaborando, não tem outra coisa a não ser a tarefa. Compreende? Aquilo é a individualidade da pessoa, a individualidade do ser que está projetada naquela tarefa. E isto é a porta de entrada na consciência maior, para ela entrar na consciência una. Como é? Se essa tarefa é mais interna, não. Isto precisa ter cuidado, porque há pessoas que têm resistência contra as tarefas externas e acham que toda tarefa é interna. Isto é uma ilusão, porque as tarefas são internas, mas elas se projetam aqui. Se uma pessoa está realmente numa tarefa interna, isso está sendo projetado aqui. As tarefas dela aqui, a vida dela aqui, reflete essas tarefas internas que ela está trabalhando, essas tarefas que estão sendo realizadas. Então, não existe tarefa interna isolada. Toda tarefa interna, toda tarefa interior dentro de nós se reflete aqui. E isso constitui uma elevação da tarefa externa. E nós vamos tomando um conhecimento cada vez maior desta tarefa evolutiva, vamos nos identificando cada vez mais com esta tarefa, de forma que um indivíduo, para falar dele, precisa que ele realmente seja obrigado a fazer isto, para esclarecer alguma coisa. Porque isto não passa pela consciência de alguém que está tocando a consciência da mônada, que está tocando este nível. Veja como é importante para nós evoluirmos para aí, né? Vejam como é importante para nós irmos conscientizando este trajeto. Quando nós ouvimos falar em certas coisas e que estas coisas nos tocam, que a gente vê que nos diz respeito num certo sentido, nós podemos aspirar a chegar a estas coisas mais conscientemente. E essa aspiração a chegar a estas coisas é um grande exercício. Então, se isto que a gente escuta, se isto que a gente ouve nos diz respeito, pode se perguntar, mas como eu vou chegar a isto? Você vai chegar a isso aspirando, desejando chegar a isto. Se ouve falar em mônada, então você deseja, você aspira chegar a isto. Você aspira a esse contato. É a aspiração que leva. A aspiração sem cobrança de resultado, né? Sem ansiedade para que a coisa aconteça. Uma simples, pura aspiração. E tranquilidade, silêncio. E qual é a razão da nossa existência? Pergunta uma pessoa. Houve pessoas até que se suicidaram porque não encontraram a razão da existência. Parece uma coisa muito complicada. É muito complicada porque a gente está considerando a própria existência, a existência da pessoa. Então isso é muito complicado e não tem mesmo saída. Porque não tem existência de ninguém, não tem existência da pessoa. Tem uma vida única. E nós existimos naquela vida. Existe uma vida única. E eu tenho que me conscientizar disto. A minha existência é essa. A minha existência é a existência de todos. E a razão da nossa existência, como existência de todos e como existência do único, é intensificar na Terra a penetração da energia cósmica. Esta que é a razão da existência. Agora, como vou intensificar a entrada na Terra da energia cósmica? Você tem que primeiro se considerar um único ser, com todos os seres. Você tem que se considerar parte da vida única, porque a razão da sua existência é intensificar a penetração das forças evolutivas cósmicas na Terra. Quem pode fazer isto sozinho? Qual é a existência individual que pode fazer isto? A não ser tão homeopaticamente que nem faça efeito. Então, quem é que vai responder a esta pergunta? Antes de você realmente se compenetrar de que você é único, com todos e com tudo. É uma vida única que existe.
E essa existência única de nós todos como humanidade, essa existência única deve intensificar a penetração da energia cósmica aqui. Então isto é possível. Nós vamos ficando conscientes destas coisas e nós vamos penetrando essas informações. É quando o nosso espírito, quando a nossa mônada não teme o infinito. Porque nós, como mônadas, nós no plano monádico, estamos no limite entre a vida finita, esta vida limitada, e a vida infinita. Então quem decide as coisas é a mônada neste nível. Quem decide o que vamos fazer, quem decide o nosso destino, a nossa vida, é nesse nível, é na mônada, é no nosso espírito. É aí que é o nível de decisão. E a decisão é se ela vai ficar focalizando o que é finito, o que é limitado, ou se ela vai se voltar para o infinito. E quando ela decide se voltar para o infinito, aí ela não deve ter medo do infinito. Porque ela pode decidir pelo infinito, e se ela não é de primeiro raio, ela pode ter temor do infinito. Ela pode temer. Mas, se nós já estamos coligados com este assunto e sabemos que a nossa vida, as nossas decisões, o nosso ser é a mônada, é aquilo que nós somos, então, certamente, esta mônada já não teme mais o infinito. Se esta mônada conseguiu passar isto até a consciência humana, ela não está temendo o infinito. Ela não tem este problema. E se esta mônada já optou pelo infinito sem temê-lo, então aí a nossa consciência humana, aqui na Terra, começa a responder aos impulsos cósmicos. Então, se nós optamos por responder aos impulsos cósmicos, é porque essa decisão já foi tomada nos nossos níveis mais profundos. Então nós não temos que ter dúvida de nada mais. Acabaram as dúvidas, acabaram as indecisões. Mesmo que a personalidade não corresponda, que os corpos façam o contrário, isto é outro plano, isto é outro nível. Mas no cerne daquilo, na essência daquilo, as coisas já estão definidas. E o que está definido não é quando você vai morrer, quando você vai nascer, quando você vai casar, quando você vai trabalhar. O que está definido é se a sua mônada optou pelo infinito, ou se ela optou por ficar aqui na experiência finita. Isto é que é o ponto. E se isto está definido, nós não temos que temer nada. Não temos que temer nada, porque todo o resto é uma experiência a mais. É uma gota d'água dentro de um oceano infinito. E por mais que as coisas sejam contrastantes aqui, no nível onde nós somos conscientes, por mais que as coisas aqui sejam inseguras, se esta decisão no alto já está tomada, nós não temos nada a temer. Temos que apenas assistir o que vai se passando, mas estando bem coligado, estando bem alinhado com esta visão de que a decisão já foi tomada. Então as coisas se simplificam muito. Se nós nos consideramos mônadas decididas, não devia haver problema nenhum, porque é exatamente na consciência humana é que começam a surgir os percalços. Mas nós, na consciência humana, podemos decidir não criar percalços, para que as coisas sejam como já foi decidido por nós mesmos em um nível mais profundo. Mas essa consciência humana pode ir numa direção ou na outra. Ela vai numa direção evolutiva quando ela subentende que as decisões fundamentais e essenciais são tomadas na mônada e que ela quer saber quais são essas decisões da mônada. Isto é uma consciência humana madura, preparada para começar a sentir esta união, esta unidade, esta vida única. Então é nós perguntarmos sempre
O que é que você quer para aquilo que está lá em cima, né? Para aquele núcleo que está lá, bem lúcido, no plano cósmico, no limite entre aquilo que é finito, que é tudo isto aqui, e aquilo que é infinito. Nós temos que nos reportar àquele núcleo, temos que nos reportar àquela vontade, porque lá as coisas já estão decididas.